Bom, agora vamos dar prosseguimento à nossa saga de soluções de questões de geometria plana, tá? Bom, no vídeo anterior a gente resolveu 11 a 12 questões, tá? Então a gente parou aqui na questão de número 13. Nota que eu não vou fazer essa questão, porque ela trabalha um conteúdo que não é tão usual, tá? Então eu vou deixar para uma próxima. Talvez eu nem faça ela, beleza? Porque é uma ideia um tanto, como é que eu posso dizer? Uma ideia chata, tá? Então é uma questão que eu não gostaria de fazer, então não vou gravar. Mas enfim, vamos continuar a partir da questão 14. No vídeo de hoje eu vou fazer a questão 14, a questão 15 e, por último, a questão de número 16. Tá? Então vamos lá. Questão 14. Dois dos ângulos internos de um triângulo têm medidas iguais a 30 graus e 105 graus. Sabendo que o lado oposto ao ângulo de medida 105 graus mede raiz de 3 mais 1 centímetro, é correto afirmar que a área do triângulo mede em centímetros quadrados quanto, tá? Primeiro, eu vou desenhar o triângulo aqui, tá? Então eu vou dizer que eu tenho aqui um triângulo de vértices A, B e C, e daí eu tenho os seus ângulos, tá? Vamos dizer que esse ângulo aqui é um ângulo de 30 graus. Deixa eu só dar um zoom na figura, né? Para eu conseguir escrever melhor. Então aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, aqui eu tenho um ângulo de 105 graus, e a partir disso a gente já consegue determinar o valor do terceiro ângulo. Por quê? Quando eu somar o ângulo de 30 mais o ângulo de 105 mais esse ângulo azul, eu tenho que ter exatamente 180. Você já tem um 135 para 180, falta 45, que é justamente o valor desse ângulo, tá? E daí a questão diz, né, que o lado oposto ao ângulo de 105, ele mede 1 mais raiz de 3, tá? E daí ele quer que a gente determine o valor da área desse triângulo. Bom, há várias formas de você resolver essa questão, tá? Uma delas seria você usar a lei dos cossenos, tá? Então você chamaria aqui de x, aqui de y, você aplicaria a lei dos cossenos, encontraria o valor de x e y, tá? Daria muito trabalho fazer isso. Tipo, você iria conseguir, né, ter ali um sistema de duas equações com duas incógnitas, então dá para resolver, só que tem 1 mais raiz de 3, né? Se fosse um número inteiro, aí sim daria para fazer, né? Dá para fazer assim, porém é um número irracional, então você vai ter que fazer muito mais conta, vai aparecer muitas raízes. Eu tentei fazer assim e não consegui. Então, a estratégia que eu vou adotar para resolver o problema vai ser o seguinte, né? Bom, eu vou pegar esse ângulo de 105 aqui, e a partir dele, eu vou traçar aqui a altura, né, desse triângulo, tá? Bom, muita gente pode pensar, se eu tracei a altura, então eu vou dividir aqui na metade e aqui também na metade. Não é, porque isso aconteceria se fosse um triângulo isósceles, tá? Então, num triângulo isósceles, quando você traça a altura dele, a altura, ela é sempre, né, perpendicular à base, obviamente, e vai dividir o triângulo em dois triângulos retângulos congruentes, tá? Nesse caso, a gente não tem um triângulo isósceles, então quando eu traço essa altura, eu não divido no meio, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou pegar esse 1 mais raiz de 3, vou pôr um pouco para cá. Daí, eu vou chamar esse ponto aqui de ponto H. Então, eu tenho dois triângulos. Eu tenho um triângulo BHC, que é esse triângulo daqui, e eu tenho um triângulo ABH, que é esse triângulo de cá, tá? Nota que como esse ângulo daqui é um ângulo de 105, quando eu traço a altura, eu gero aqui um triângulo retângulo, cujos ângulos é 90, 45. Ou seja, esse ângulo aqui necessariamente tem que ser 45, tá? E aqui vai ser o ângulo que sobra. Se eu tinha 105, então esse ângulo daqui vai medir quanto? Vai medir 60, tá? Então eu tenho aí esses dois triângulos retângulos, tá? Então, o que a gente pode fazer? Eu vou chamar de A até H, ou seja, esse lado aqui, de X. Então, se de A até H eu tenho X, e de A até C eu tenho 1 mais raiz de 3, então, de H até C eu vou ter o valor de 1 mais raiz de 3 sem o valor do X. Então, aqui vai ser 1 mais raiz de 3 menos X, tá? Então, agora eu vou desenhar esses dois triângulos retângulos para que a gente consiga visualizar melhor, né? As relações nele aqui. Então, eu tenho que aqui é o ângulo de 45, tá? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um triângulo H, aí aqui é o C, né? E aqui é o A. Então, aqui também é 45, e daí eu tenho que esse lado aqui, né, esse cateto, vai medir 1 mais raiz de 3 menos x. Como é um triângulo retângulo isósceles, né, ou seja, esse lado é igual a esse. Então, aqui também vai ser o 1 mais raiz de 3 menos o valor de x, beleza? E agora eu vou desenhar o outro triângulo, né? Que é o triângulo que está voltado para o lado esquerdo, que é esse triângulo aqui, ó. O triângulo HAC.
Então, HC não, né? HAB. Aqui é o ângulo de 90. Aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. Aqui eu tenho um ângulo de 60. Bom, nota que esses triângulos, eles compartilham de um mesmo cateto. Que no caso, esse cateto aqui é comum tanto ao triângulo AHC quanto ao triângulo ABH. Então, aqui eu também posso colocar o 1 mais raiz de 3 menos o valor de x. E a gente sabe que de B até H é o valor de x que a gente chamou, tá? Então, a partir desses dois triângulos, eu consigo determinar o valor de x, tá? Para determinar o valor de x, eu vou escolher esse triângulo daqui, tá? Então, nota que eu posso usar o que, né? Eu tenho que usar alguma coisa que relacione os dois catetos. Ou seja, o cateto aqui adjacente com o cateto oposto. E isso é a tangente, tá? Então, eu vou usar aqui a tangente de 30 graus. Então, vindo aqui para o outro lado, eu vou colocar ó, a tangente de 30 graus. Nada mais é do que o cateto oposto pelo cateto adjacente. Nesse caso, a gente tem que o cateto oposto ao ângulo de 30 é o 1 mais raiz de 3 menos x. Então, eu venho e coloco aqui, ó. É o 1 mais o raiz de 3 menos x, que está dividido pelo x, que é o cateto adjacente, tá? Só que a gente tem que recordar que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3, tá? Para quem não sabe, aí, os ângulos 30, 45, 60 são ângulos notáveis, tá? Então, esses valores, né, do seno, cosseno e tangente de cada um desses ângulos, a gente tem que decorar, tá? A gente tem que saber de cabeça, tá? Tem como demonstrar, né, do porquê seno de meio, por exemplo, seno de 30 graus igual a meio, seno de 45 é igual a raiz de 2 sobre 2, enfim. Mas isso é coisa para outro vídeo, beleza? Então agora basta eu fazer o que? Multiplicar cruzado. Multiplicando cruzado, eu vou ter o 3 que multiplica o 1, vai dar 3. Aí eu vou ter o 3 que multiplica a raiz de 3, então vai dar 3 raiz de 3. E por fim eu vou ter o 3 que multiplica o menos x, então eu vou ter menos 3x. E do outro lado vai ficar o x que multiplica o raiz de 3. Como meu objetivo é determinar o valor de x, eu vou pegar esse menos 3x e vou jogar para o segundo membro. Então, vai ficar desse lado o 3 mais o 3 raiz de 3 é igual ao x raiz de 3 mais o 3x. Então, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o x em evidência. Então, eu repito aqui o 3 mais 3 raiz de 3. Isso aqui vai ser igual ao x, que multiplica o raiz de 3 mais o 3, tá? Eu coloquei o x em evidência. Como meu objetivo é descobrir o valor de x, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou passar esse cara aqui para outro membro, porém dividindo. Então, eu vou ter que 3 mais o 3 raiz de 3 dividido pelo raiz de 3 mais 3. Isso aqui é igual ao valor de x, tá? Nota que a gente tem uma raiz no denominador, né? Isso aqui não é muito bom. Então, o que eu vou fazer? A gente tem que racionalizar. Para racionalizar, a gente tem que multiplicar, né, o numerador e o denominador da fração por um mesmo valor, tá? Eu vou pegar o x aqui por enquanto, porque eu vou fazer a racionalização. Bom, eu vou multiplicar pelo que a gente chama de conjugado. Por exemplo, se no denominador a gente tivesse raiz de 2 mais 2, eu multiplicaria pelo raiz de 2 menos 2. Porque quando eu faço esse produto, eu vou ter o produto da soma pela diferença. Isso aqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual ao raiz de 2 ao quadrado, né? Menos o 2 ao quadrado, tá? Então, para evitar muitas contas, a gente faz isso. A gente multiplica pelo conjugado. Então, o conjugado de raiz de 3 mais 3 vai ser o raiz de 3 menos 3. Então, eu vou ter o 3 mais 3 raiz de 3, que multiplica o raiz de 3 menos 3, dividido pelo raiz de 3 menos 3, tá? Eu vou começar fazendo o produto aqui do denominador. Então, eu vou ter, ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar o próprio 3, porque a raiz de 3 é o quadrado. E agora eu faço, ó, o 3 vezes menos 3 vai dar quanto? Vai dar menos 9, tá? Então, deixa eu só apagar aqui, ó. Então, eu vou ter, ó, o 3, aí eu faço esse cara vezes esse cara, que vai dar o menos 9, tá? E aqui em cima, a gente vai ter que fazer algumas contas, né? Eu tô achando algo estranho, porque geralmente quando a gente racionaliza, né? E multiplica ali pelo conjugado, a gente, se eu obter um valor negativo, vai ser estranho, né?
porque a gente está trabalhando com figuras, né? Então em cima também teria que ter um volume negativo. Mas enfim, né? Vamos ver aqui no que vai dar. Deixa eu só verificar aqui se eu não errei alguma conta. Ó, aqui passa para o outro lado somando. Aí vai ficar x raiz de 3 mais 3x. Colocando o x em evidência. Fica x raiz de 3 mais 3, tá? E passa esse cara para cá dividindo. Tá, então eu creio que está tudo correto, né? Vamos ver no que vai dar, ó. Beleza? Tá. Aqui agora eu vou fazer, ó, esse cara aqui que tá em cima, vezes o outro cara também que tá em cima. Então eu faço, ó, 3 vezes raiz de 3, vai dar o 3 raiz de 3. Aí agora eu faço, ó, o 3 vezes o menos 3, ou seja, vai dar o menos 9. Beleza? Aí agora eu faço, ó, o 3 raiz de 3 vezes o raiz de 3, tá? Então nota que como eu tenho aqui, ó, raiz de 3 e raiz de 3, quando eu fizer o produto, eu vou ficar apenas com 3. Então, eu vou ter o 3, né? Raiz de 3, que multiplica com raiz de 3. Então, vai dar 3 vezes 3, que vai dar 9. No caso, vai ser 9 positivo, tá? E, por fim, eu vou ter aqui, ó, o 3 raiz de 3, que multiplica o menos 3. Então, eu vou ter o menos 9, né? Menos 9 raiz de 3, tá? Então, nota que aqui em cima, o que eu posso fazer? Eu posso simplificar, ó, menos 9 com o 9. E agora eu somo, ó, 3 raiz de 3 menos 9 raiz de 3. Isso aqui vai dar quanto? Vai dar menos 6 raiz de 3. Que está dividido pelo 3 menos 9. Ou seja, que vai dar o menos 6. Então, o que vai acontecer? Nota que eu tenho numerador, denominador negativo. Então, eu posso, né, simplificar. Isso aqui vai virar positivo, né? E daí eu vou ter 6 dividido por 6 vai dar 1. E 1 vezes raiz de 3 vai dar o próprio raiz de 3. Então, a gente chega aqui, o x é igual a raiz de 3, tá? Então, aqui, a gente praticamente matou nosso problema. Por quê, ó? Se a gente determina o valor de x, a gente consegue determinar esse lado daqui, ó. Então, esse lado daqui nada mais é do que o 1 mais o raiz de 3 menos quem? Menos o raiz de 3. Ou seja, esse lado, ele mede 1. E esse outro lado aqui, ele também mede 1. Porque esse triângulo AHC, como a gente viu, é um triângulo retângulo isósceles, tá? Então, os dois lados ali são iguais. Os dois catetos, no caso. Então, nesse caso, eu vou ter que essa base aqui vai ser o valor do x. Ou seja, vai ser o raiz de 3. E esse outro lado aqui, ó, que é o 1 mais o raiz de 3 menos x, vai ser quem? Vai ser o próprio 1. Porque eu tenho que o x é raiz de 3, então esse x aqui vai cancelar com esse raiz de 3 e vai restar apenas o 1. Então agora, basta a gente calcular a área de um triângulo e somar com a área do outro. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, a área do triângulo ABH, né? A área do triângulo ABH é ABH, né? Vai ser a área desse cara daqui, ó, que no caso é o raiz de 3 vezes 1 dividido por 2. Então eu vou ter aqui, ó, raiz de 3 vezes 1 dividido por 2. E a área do outro triângulo, que no caso é o triângulo AHC, vai ser o quê? Vai ser o 1 vezes o 1 dividido por 2. Então, vou colocar aqui, ó. É o 1 vezes o 1 que tá... Eita, poxa. Colocar aqui, ó. ACH, tá? Vai ser o 1 vezes 1 dividido por 2, vai dar 1 meio. Então, a área do triângulo que a gente quer é a soma desses dois. Então, nota que em cima eu vou ficar com o raiz de 3 sobre 2, somado com o 1 sobre 2. Nota que os denominadores são iguais, então eu conservo o denominador. E daí eu somo numerador com numerador. Então, eu vou ter raiz de 3 mais 1. Então, a área do triângulo que a gente quer é raiz de 3 mais 1 dividido por 2. E daí, se a gente for as alternativas, a gente tem, por sorte, que a resposta correta é, portanto, a letra A, raiz de 3 mais 1 dividido por 2, tá? Então, essa aí foi a questão. Bom, agora vamos à questão de número 15, que diz o seguinte, ó. Na figura, AB é igual a BC, que é igual a CD, que é igual a DE, e BAC é igual a 15 graus. Então, calcule o valor do ângulo CDE. Tá, então ele diz que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, nota que a gente tem vários triângulos isósceles, tá? Vamos começar aqui, ó, no triângulo ABC. Observa que se o lado AB é igual ao lado BC, então se lá em cima é 15, aqui embaixo também vai ser 15. Ou seja, esse ângulo aqui, ele vai ser o suplementar de 30 graus.
Ou seja, quanto falta, né, de 30 para 180. Ou seja, esse cara aqui vai medir 150. Agora, olhando para essa reta aqui, esse ângulo formado, ó, ele é um ângulo de 180 graus. Se eu já tenho 150, então esse ângulo daqui vai ser um ângulo de 30. O triângulo BCD também é um triângulo isósceles. Então, se BC é igual a CD, então esse ângulo aqui também vai ser 30. Já esse ângulo aqui, ele vai ser o suplementar de 60. Ou seja, esse ângulo aqui vai ser o 120. Por fim, a gente tem que esse ângulo daqui, ó, se você pegar o ângulo de 15, o ângulo de 120 e somar com esse ângulo daqui, você vai ter exatamente 180. Ou seja, esse ângulo tem que medir 45. Como o triângulo CDE também é isósceles, então aqui embaixo também vai ser 45. Logo, esse ângulo daqui, ó, quando eu somar com os outros dois ângulos de 45, eu tenho que ter 180. Então, esse ângulo daqui, ele tem que ser quanto? Ele tem que ser 90, tá? Ou seja, o triângulo CDE é um triângulo retângulo, tá? Essa é uma das coisas que eu não gostei desse problema, porque esse ângulo aqui tá mais para ângulo agudo, tá? Não parece ser um ângulo de 90 graus nem aqui, nem na China. Mas enfim, esse é o gabarito da questão. O ângulo CDI, né, que é o ângulo que a questão está pedindo aí, vale exatamente 90 graus, tá? E por fim, a última questão, ó. Num triângulo isósceles ABC, tem-se que AB é igual a C. Prolonga-se o lado BA no sentido de B para A de um segmento AD, tal que AD é igual a AB. Mostra que o triângulo BCD é retângulo, tá? Então, entendendo nosso problema, a gente tem aqui, deixa eu só descer um pouco, né? A gente tem aqui um triângulo ABC, né? Então, eu vou colocar aqui o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C. A gente tem que o lado AB é igual ao lado AC, já que ele é isósceles. Daí, a gente vai prolongar, né, de B para A, né, no lado AB. Ou seja, você vai pegar aqui, ó, e vai aumentar isso aqui, tá? Vai subir como se estivesse realmente prolongando, tá? E daí, a gente quer saber, né, se esse cara daqui, ó, for o D, a gente quer provar que o triângulo BCD, ele é retângulo, tá? Então, nota que para fazer surgir esse triângulo, eu tenho que ligar de D até C. Então, eu quero mostrar que esse triângulo todo aqui, ele é um triângulo retângulo, tá? Bom, a questão nos diz que o segmento AD, ele é tal que AD é igual a B. Ou seja, eu tenho que esse lado AD, né? Esse lado AC, na verdade, é igual a esse lado AD. Então, vamos supor que esse ângulo daqui, ó, seja, sei lá, o ângulo alfa. Como o triângulo ABC é isósceles, então aqui também vai ser ângulo alfa. Da mesma forma, eu tenho que esse lado é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Ou seja, os ângulos do triângulo ADC serão os mesmos do triângulo ABC. Então, esse ângulo daqui é alfa e o ângulo de baixo também é alfa. A partir daqui, o nosso problema já está feito. Porque ó, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180. Observa o triângulo BCD, né? Que é esse triângulo grandão. Note que eu tenho um ângulo alfa. Aqui eu tenho duas vezes o ângulo alfa. E aqui eu tenho uma vez o ângulo alfa. Se você somar alfa mais alfa mais alfa mais alfa, você vai ter 4 alfa. E quando eu somar todo mundo, eu tenho que ter exatamente 180 graus, tá? Ou seja, eu vou ter que o ângulo alfa vai ser igual a 180 dividido por 4, que é a mesma coisa que 90 dividido por 2, que é a mesma coisa que 45, tá? Então, alfa vale 45. Agora, olha para esse triângulo, né? Esse triângulo BCD novamente, e olha para esse ângulo daqui, ó. Esse ângulo, ele é duas vezes o alfa, porque eu tenho alfa e alfa. E 2 vezes alfa vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 45. E 2 vezes 45 dá 90. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, ele é retângulo. Ó. Esse ângulo aqui ele é retângulo, tá? Esse ângulo é reto, me desculpa, tá? O ângulo é reto e o triângulo é retângulo porque tem um ângulo de 90 graus. Então, assim, a gente mostrou que o triângulo, né, BCD é de fato retângulo, tá? Então, essas daí foram as 3 questões do dia.
Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido. Dúvidas nos comentários e até a próxima.